Então sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com vocês aqui e eu fiz essa aula hoje com muito carinho. Ela é uma aula, o conteúdo da aula, ele é um pouco denso, mas não quer dizer que ele é chato. Porque qual é o propósito dessa aula? É a participação ativa de vocês. É perguntar, é se posicionar. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso, tá? Vocês já me conhecem, mas eu gostaria, né, de falar o que eu sou. Hoje, no dia 27/7/2023, eu sou naturopata, eu sou mestre em homeopatia, eu sou pós-graduada em fitoterapia, pós-graduada em terapias naturais, em terapias integrativas e em naturopatia clínica e em fitoterapia. Quem eu sou? Eu sou hoje o resultado daquela menina de 5 anos que falava: eu quero ser uma médica, mas uma médica que não corta as pessoas e que faça as pessoas não sentir dor e serem felizes. E essa menina, quando ela falava isso, há 47 anos atrás, né? Eles falavam, essa médica não existe, isso aí é mito. O médico tem que cortar e médico cuida do corpo das pessoas. Só que aí Papai do Céu reservou uma caminhada para essa menina. Entre tropeços, ela caiu algumas vezes, levantou, ela bateu na porta de Papai do Céu algumas vezes e voltou até que ele falou: você está pronta para a homeopatia ser apresentada para você, para a naturopatia ser apresentada para você. E essa menina conheceu a naturopatia, a homeopatia, os florais, a EFT, a auriculoterapia, reiki, entre outras. E aí, como ela, o sonho dela nunca para, ela sempre quer, ela sonha mais e ela quer mais e ela vai em busca. Ela falou um dia, em 2023, ela assistindo uma aula, essa criança, essa menina de 5 anos, ela foi sempre muito pretensiosa e ela viu uma professora que era referência e ela falou: um dia eu vou estar ensinando igual essa professora. E ela foi em busca. E agora ela já está realizando mais esse sonho, que é, né, está apta a ensinar, a formar terapeutas, a formar curadores de si e dos outros. E esse agora é o primeiro passo nessa caminhada, e eu sou muito grata a vocês por fazerem parte delas. E agora eu quero pedir a cada uma de vocês que falam de vocês uma breve apresentação. Quem vai começar? Pode começar. O que eu vou falar? Meu nome é Rosa, eu também já passei por muita coisa, já passei por quase todo tipo de sentimento, né? Traição, desamor, rejeição, seja lá o que for, tudo. Mas, graças a ter te conhecido, eu consegui melhorar bastante. E eu estou aqui à procura procurando, né, melhorar mais ainda. É isso. Seja muito bem-vinda. E eu fico feliz em contribuir com isso. E agora a Kate. Se apresente, por favor. Ok, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kate, eu sou professora de inglês, musicista e também tatuadora. Eu conheci a naturopatia através da Renata, e também a terapia, em cristal, tratamento com cristais etéricos também. E a rede despertou em mim muita curiosidade, tanto quanto a cuidar de si,
quanto a se conhecer e descobrir coisas novas, aprender, né? E é isso que eu procuro sempre. É um caminho que ela me incentivou e acarretou várias descobertas pessoais e eu espero não parar nisso. Então é um prazer muito grande estar aqui. Prazer é meu e eu estou feliz com vocês estarem aqui, gratidão, e feliz por vocês estarem nessa busca, porque nós nunca paramos, né? Nós sempre temos algo novo para buscar. Porque se tivesse tudo pronto na nossa vida, nem na minha, que já trabalho, que já sou professora, como diz, não cheguei lá na reta final, não foram felizes para sempre. Porque quando nós chegarmos nesse foram felizes para sempre, na tal dita perfeição, aí nós não vamos estar mais aqui, né? Nós seremos seres de luz que estamos ajudando os outros aí. Mas então vamos lá, e o objetivo, né, dessa aula é que no final dessa aula vocês tenham uma consciência maior. Ah, e agora eu entendi por que que às vezes eu ajo assim, ou por que que eu penso assim, ou por que que eu sinto assim. E é despertar esse olhar observador de si e dos outros. E para quem é essa aula, né? Essa aula é só para quem quer ser terapeuta? Não, ela é para quem quer ser terapeuta, para quem futuramente pretende ter essa formação, quem quer fazer atendimento clínico, quem quer ser terapeuta da própria família, quem quer ser terapeuta voluntário, mas é para quem quer despertar o conhecimento do eu também, conhecer a sua origem. Eu até fiz algumas anotaçõezinhas aqui. E para quem não é essa aula? Para quem já sabe tudo e não quer aprender mais nada. Acha que tá bom do jeito que tá. Porque se não é assim, essa aula é para você. Agora, já sei tudo, não tem nada que aprender, então tanto que não está aqui. Quem não tem o que aprender, né? É, no final, nós vamos ter algumas atividades. Mas o mais importante é a participação de vocês. É o tirar dúvidas. E é o concordar ou não. E questionar. Combinado? Então, vocês viram lá no grupo que eu dei o nome para essa aula de A Origem. Vocês viram isso? Acho que eu vi. Por que, Também. por que que vocês acham que eu dei o nome dessa aula de A Origem? É o saber de onde é que a gente vem, né, não? Isso. E vocês, Kate, quer falar alguma coisa? Eu acho que foi bem colocado, deve ser relacionado a gente, né? Isso mesmo. E por ser a primeira aula também, talvez, a primeira web meeting que a gente está tendo. Vocês têm uma noção de onde, né? Onde começou? Onde nós começamos a ser quem somos hoje? Com as crenças, com os pensamentos, com as alegrias, com as tristezas, com as doenças, com a saúde que nós temos hoje. Isso vem primeiro dos pais da gente, né? E todas as crenças são passadas para gente, fora outras coisas que vêm pelo gene, né? Não só dos pais, como dos avós, dos tataravós, né? Isso, bem-vinda, Adriana. Já está me ouvindo, Adriana? Oi, Oi, Adriana. Boa noite. Seja boa noite. bem-vinda. Obrigada. Tô Eu gost... chegando tarde, tô atrasada. Mas nós atrasamos, houve um probleminha aqui técnico e nós Oh, que estamos bom. iniciando a aula agora. Chegou Ah, a tudo tem a tempo. hora certa. Tudo acontece por um propósito maior, né, Uhum, Adriana? com certeza. Ô, Adriana, eu gostaria que você se apresentasse. Eu vou me apresentar, eu já me apresentei para as meninas e vou me Uhum. apresentar para você.
Uhum. O que eu sou, né? Eu sou Renata Ricarte, eu sou naturopata e sou mestre em homeopatia clássica e pós-graduada em fitoterapia, terapias integrativas e complementares e terapias naturais. Uhum. E me apresentando quem eu sou, eu falei com as meninas aqui que eu sou a realização de uma menininha que há 47 anos atrás, ela tinha 5 anos, ela falava assim: quando eu crescer, eu quero ser uma médica que ajuda as pessoas a se curarem, mas que sejam felizes. Uhum. E há 47 anos atrás, isso era tido como quase impossível, né? Sim. E na minha trajetória, que vocês vão conhecer aqui, Papai do Céu me deu essa oportunidade. E hoje eu sou professora de naturopatia clínica e de homeopatia clássica. E agora você, como você chegou até aqui? Bom, é, eu sou terapeuta holística, tá? Tenho pós-graduação em bioenergética e biosaúde. É, atuo nessa área e eu achei engraçado que você me disse que você é a realização de uma criança que queria ajudar os outros, né? Eu, Sim. enquanto criança, sempre quis ser médica, mas eu dizia assim, eu quero ser psiquiatra, né? Eu nem entendia muito do que se tratava, mas eu imaginava que era alguma coisa de ajudar o comportamento, a mente, o sentimento das pessoas, né? Aí a vida passou, eu fui ser professora de física e matemática, que não tem nem muita ligação com isso aí tudo, mas as coisas foram conduzindo. Eu fiz o curso de homeopatia, tá, pela Universidade de Viçosa, e dali eu fui fazendo outros cursos complementares. Hoje em dia eu atuo como terapeuta holística, mas o detalhe todo é que a maioria dos meus clientes, as pessoas às quais eu atraio, eu acredito que a minha energia atrai, são pessoas que realmente precisam de uma ajuda muito mais no campo mental, tá, e espiritual do que propriamente no campo físico. Uhum. E você atua há quantos anos? Olha, vamos botar já uns 6 anos, tá? Uns 6 anos. Maravilha. Eu tive 30 anos de trabalho como professora de matemática e física na rede estadual e municipal. Quer dizer, eu já estou aposentada, vamos colocar aqui, há uns 10 anos. Então, vamos botar de 6 a 7 anos atuando já na área como terapeuta holística. Que ótimo, seja muito bem-vinda. E Obrigada. conforme eu falei com as meninas, o propósito dessa aula, tá, de hoje, ela não é só que seja uma aula que eu vou ficar aqui falando, 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 falando 1 hora e vocês aí ouvindo, não. É muito importante e eu vou ser muito grata com a participação, com o concorda, se eu não concordo, o Uhum. porquê, com a colocação de vocês, para que Ok. seja o máximo interativo, que nós estamos aqui para aprendermos juntos, Ok. tá bom? Então, nós estamos Tá ótimo. iniciando agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E a Rosa estava falando, né? Eu fiz uma pergunta aqui, Adriana, Uhum. e por que que cada uma aqui, o nome dessa aula eu coloquei a origem. Por que a origem? O que é a origem? Você quer Uhum. se colocar também? Origem. É porque não tinha visto, né? Que o tema dessa aula é origem. O tema principal é me descobrindo em mim, Sim, tá? Essa aula, me sim. descobrindo em mim, Uhum, ela vai ser dividida em 4 aulas, uhum, tá? Essa jornada. uhum, A primeira aula é a origem. uhum, Por que que eu coloquei esse nome, a origem? Porque nós só vamos conseguir entender quem somos
E quem é o nosso paciente ou o nosso cliente que está na nossa frente, se nós soubermos como se deu o ser, como foi a sua origem, Entendi. quando ele se percebeu, Uhum, né? O que é uma doença, o que é um sinal, o que é um sintoma, porque uhum, afinal nós somos seres integrais. uhum. Então, por isso, hoje, é igual eu estava falando aqui, meninas, o tema é um tema assim meio denso, tem gente que torce o nariz, mas ele é muito gostoso e ele não precisa de ser uma aula chata, que é o seguinte, né? Aqui, ó, como surgiu a visão que temos hoje do ser. Qual é a visão? Qual é a visão que nós temos hoje do ser humano? De mim mesmo. Alguém quer falar? De mim eu não sei não, mas eu acho que o ser humano ele está evoluindo. Por tudo que está acontecendo aí, as pessoas, são poucas as pessoas que querem entrar por esse caminho, né? Saber quem que ela é, como é que ela vai melhorar. Isso tudo que está acontecendo, essa violência, essa falta de gentileza, essa falta de educação, falta de ética, né? Entendi. E será que é possível, né, o ser evoluir, andar para trás? Vocês, o que que vocês acham? Eu acho que eu não acredito nessa possibilidade de andar para trás, não. Eu acredito que tudo concorre para uma análise maior das coisas, e eu acho que isso aí é um momento de chamada geral para nós e para o mundo, para que alguma coisa possa mudar realmente. Isso mesmo. Porque nós nascemos, né, crescemos e morremos. Mas nós estamos, quando eu digo nós, não só nós, seres humanos, mas os animais, o planeta, o universo, nós estamos em constante evolução, Uhum, né? uhum, Voltar para trás é impossível. sim. Se nós chegamos até um determinado lugar, nós podemos estagnar por um tempo. Eu me posicionei erroneamente. É isso mesmo, estagnação. Isso, porque e é aí justamente que muitas vezes aparecem, né, doenças, dificuldades, porque a lei natural da vida é a evolução. E nós temos duas opções. Ou nós vamos, né, ali, eu estou buscando, eu quero aprender, eu quero saber um pouco mais, ou se a vida vê que nós estamos muito estagnados, ela nos dá um empurrãozinho. Eu vou abrir aqui o mapa mental, porque hoje nós vamos entender, vamos voltar primeiro lá 3.000 anos antes de Cristo. Em 3.000 anos antes de Cristo, foi justamente nesse período que começou, que teve início ao entendimento do ser como um ser racional, como um ser que pensa, que tem sentimento. Deu-se início à percepção da mente, porque até então, de 3.000 antes de Cristo para trás, uns 10.000 anos, o que que acontecia? O ser lá das cavernas, né, os nossos ancestrais, eles satisfaziam suas necessidades de fome, de sexo, e continuavam ali, não tinha aquela preocupação com o sentimento, com a mente, com a atitude, com nada disso. E 3.000 anos antes de Cristo, começou-se a perceber que esse ser, ele pensava, que tinha como pensar, que tinha como mudar os pensamentos,
Vocês conseguem imaginar como foi isso nesse período? Essa mudança? Acho que mediante tentativa e erro, né? Sempre, né? Tentativa e erro. E ali eles perceberam, né? Então, peraí, se esse ser, deixa eu só tirar isso aqui que eu coloquei, ela ficou coisa aqui. Se esse ser, ele pensa, ele sente dor, ele pode escolher, eu posso escolher aqui se eu quero acender o fogo ou se eu quero apagar o fogo. Ele começou a perceber isso. E foi aí que surgiu, na Grécia, as escolas de medicina, que surgiu o entendimento mais ou menos no mesmo período ali, 3.000 anos, 2.700, das escolas da Grécia e da medicina tradicional chinesa. Porque eles começaram a perceber, olha, as pessoas que sentem dor de estômago, elas agem assim, elas pensam assim. As que sentem dor de cabeça, agem assim, e houve esse interesse pela observação, pelo estudo. Foi nessa época também que na Grécia, primeiro Galeno, aí após Galeno veio quem? Hipócrates. Vocês já ouviram falar de Hipócrates? Alguma de vocês? Já, Que ele é conhecido como o pai da medicina, sim, né? né? E Hipócrates, com essa observação, o que ele começou a fazer? Olha, Certamente. para dor de cabeça, é preciso ali a biologia para cuidar, para entender melhor esse ser, para estudar melhor esse ser. Mas para aquele ser que é irritado, que é bravo, que luta, que só agride, tem o lado espiritual. Assuntos de astrologia é de astrologia, do nascimento, mês do nascimento, por que que numa fase ele está assim, em outra fase, isso tem a ver com a Lua, e foi despertando isso. Foi aí que ele fundou a escola, não sei se vocês já ouviram falar, a escola de Cóis, que eles começaram a estudar as emoções, os hábitos e essa influência na saúde física. E foi nessa época também que surgiu o deus Quirón, que ele interfere na forma que nós hoje enxergamos a saúde e enxergamos nós terapeutas, nós curadores. Alguma de vocês já ouviram falar do Deus Quiron? Eu até trouxe aqui uma. Não, não. Eu até trouxe aqui uma imagem dele. Peraí, deixa eu procurar aqui. Deixa eu abrir aqui. Achei. Não, nessa página, não. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Vamos lá. Aqui. O Deus Quiro, o centauro, vocês já devem terem visto, né, a imagem do centauro. Esse Deus Quiro, ele foi condenado, segundo, né, a crença dos gregos, a metade humano
e metade animal. Mas como ele era um semideus, ele também era imortal. E foi daí que começaram, né, a crer no curador ferido, naqueles seres que abrem mão de si pelo outro. Se vocês não conhecem, eu aconselho vocês até procurarem, né, a ler, se quiserem, eu acredito, eu acho que eu tenho aqui o que conta. E o que que Deus, o Quiron, ele influenciou, qual a influência que ele teve nessas pesquisas de Hipócrates? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião? Sabe de alguma coisa? Eu gostaria que vocês participassem. Infelizmente eu não conheço, mas se você tiver disponibilidade de compartilhar, como disse que talvez tenha, eu tenho interesse. Sei. Vou partilhar, com certeza, lá no grupo. O Deus Quiron, né, ele despertou para o lado espiritual. Hipócrates e os estudiosos da época, eles começaram, vamos observar as pessoas que são mais elevadas espiritualmente e as que não são, e como elas se comportam e como comporta o corpo de cada um. E foi aí que surgiu essa observação que hoje é trabalhada nas terapias holísticas, na naturopatia, do ser integral. E isso vem sendo estudado e praticado até o nascimento de Cristo ali, Cristo e continuava. Tanto que, para quem conhece a Bíblia, tem muitas passagens da Bíblia, né, que o próprio Cristo fala, vai, não pecas mais, a Bíblia fala assim, mas o que que ele quis dizer? Vai, não repita seu erro, mude seu comportamento. Outras vezes ele fala, tenha fé. E até então, o ser continuou sendo visto como integral. Ele tinha as doenças, mas ele tinha também que cuidar do seu lado espiritual. E acreditava-se que esse lado espiritual influenciava diretamente na saúde e até no tempo de vida desse ser humano. E as práticas da medicina que eram usadas na época, tanto tinha ritos, rezas, como tinha poções, como tinha ervas, entre muitas outras. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Algumas coisas eu vou falar bem resumida, mas se vocês quiserem que a gente aprofunda, é só me pedir, tá? E continuava essa visão do homem integral, espiritual, emocional e físico. E aí, mais ou menos, lá pelo século XII, começa o domínio do cristianismo sobre a medicina. Alguém já ouviu falar sobre esse período? Como era a medicina? Alguém tem conhecimento alguma de vocês? Ou consegue imaginar? Porque até então era aquela medicina de Hipócrates, o homem integral sendo cuidado no todo. Não só o seu físico, se ele estava ali com uma ferida, era tratada a sua ferida, mas por que que você se feriu? Como foi? É, procurava-se ali a origem. E já tinha começado a prática, eu acredito que a Adriana vai conhecer, que era similia similibus curando, que é o semelhante curando semelhante. Vocês entendem o que é isso? Semelhante curando semelhante? Não? Sim? Eu Estão creio que muito seja pela calados. observação. Você disse que eles começaram a fazer observações de como as pessoas com determinadas
doenças ou mal-estar agiam, né, para fazer tipo uma catalogação disso. Então, acho que assim, a partir do momento que você teve um problema e ele foi notado por outras pessoas, né, fizeram-se anotações sobre isso, você já pode tentar agir sobre um semelhante, é mais ou menos nessa linha. Isso, e eles começaram a observar os medicamentos, as ervas. Aí eles observaram que aquela erva, que se uma pessoa que não estivesse sentindo nada, se ela comesse aquela erva e aquela erva nessa pessoa sã causasse febre, vômito, aquela mesma erva ia curar uma pessoa que tivesse febre e vômito. É porque Aquela o organismo de cada um reage de uma maneira, né? Isso, e como que eles observavam, né? Que a mesma erva que em pessoas sãs ela causava um sintoma, ela curava aquele mesmo sintoma. E foram muitos e muitos e muitos estudos. Eu quero até indicar para vocês o filme Ágora, Alexandria. Alguma de vocês já assistiu esse filme? Não. É um filme muito bacana, ele fala da primeira filósofa grega e ele mostra esses estudos, esse estudo do ser integral. Só que aí, mais ou menos no século XII, começa a igreja, né, o cristianismo, ele começa a dominar a medicina. E isso interfere na nossa visão do eu, na nossa visão do ser até hoje. Por quê? Aquilo que acreditava-se na Grécia que aconteceu, ou porque a pessoa não tinha bons hábitos, ou porque a pessoa era nervosa, ou não era, aquele ser integral, ele começa a ser substituído e visto a doença como uma punição ou purificação. Ah, você adoeceu porque você pecou nisso, você errou nisso. Então, por isso você está doente. Ou você precisa passar por essa doença para você se livrar dos seus pecados. E nessa época já começa a se aplicar também a medicina do contrário, que eu acho que eu até anotei aqui porque eu não sou boa para guardar contrárias, contrários curando, o latim. Que o que que era? A pessoa estava com febre, eles colocavam gelo para esfriar. A pessoa estava com vômito, eles davam uma planta que segurava o vômito. A pessoa estava com o intestino preso, eles davam uma planta que soltava o intestino, que é a medicina. Alguém já viu essa medicina? Alguém do contrário? Eu lembro quando eu era menina, dava-se um remédio quando a gente estava com disenteria, né? Para segurar, né? Depois mudou isso, muito pelo contrário, você tem que deixar a coisa, né? São Mas, coisas que vão mudando, né? mas será que mudou? Hoje, quando você está com dor, você toma o quê? Um analgésico. E ele é contrário ou semelhante? Não, Ai, agora você me apertou. Eu acho que é semelhante, né, não? Ele é o contrário. Até hoje, tá? Isso que surgiu lá na Idade Média é aplicado. Em vez, tá com febre, dá um remédio para baixar a febre. Tá com dor, um remédio para baixar a dor. Tá, sem sono, dá um remédio para dormir. Sem procurar saber a origem, né? Isso que você quer Sem dizer. procurar saber a origem. Vai sempre aplicando o contrário. Só que nessa época que o cristianismo, né, ele dominou mesmo, ele chegou a queimar as pesquisas, muitos artigos, muita coisa foi perdida na época. E aí o que que aconteceu? Foram criando é, é, crenças
tá? De domínio do cristianismo. Você está assim porque você é pecador. Para você curar disso, quanto maior a sua oferta, quanto mais você ofertar, mais rápido você vai ser curado. Vamos supor, se uma pessoa doasse umas plantas ali e uma doasse um terreno, qual que seria curada mais rápido? A do terreno. E, ao mesmo tempo, foi desenvolvendo uma grande culpa. Hoje, em 2023, o que que nós mais vemos no ser humano? Culpa. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Por que que eu não fiz assim? Foi desenvolvendo uma crença de medo, medo de não ser bom o suficiente, medo de errar, medo do pecado. E com isso foram surgindo mais o quê? Mais doenças. Porque o ser entrou no estado adoecedor. Aí, lá na Idade Média ainda, existiam aqueles que, que tratavam as pessoas de uma forma integral, que eram ali os herveiros, né? Aquelas pessoas de tribos que faziam chás, que faziam rezas, que faziam isso. E como o cristianismo estava dominando aquilo, ele criou a imagem da bruxa. Tudo que era contra o cristianismo, a medicina, porque só os monges podiam praticar a medicina na época. Tudo que era contra aquilo que foi instituído pelo cristianismo, pela igreja, como medicina, tudo que era contrário àquilo era do mal. Tinha que ser punido. Alguma de vocês já ouviram falar na peste negra? Já ouvi falar. E sabem por quê que surgiu a peste negra? Não, naquele momento não lembro, não. Porque na época eles falavam, né, que toda bruxa, que todo herdeiro tinha gato. Ah, Toda pessoa do mal tinha um gato. Então, na época, foi ordenado que matassem todos os gatos. Com os gatos mortos, o que que os ratos fizeram? Fizeram a festa. Foi só se é. reproduzindo, reproduzindo e veio a peste negra. E Hum. aí, cada dia vem fortalecendo mais o culpar o externo por tudo que acontece comigo. A doença era culpa dos ratos, era culpa do, 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 do- da família, do outro, do outro. E assim é até hoje. É, sempre tem que ter um culpado, né? Sempre tem que ter um culpado lá fora. E essa medicina ela foi fortalecendo, principalmente, não sei se vocês já ouviram falar de René Descartes, Uhum. que até então, até o René Descartes, a medicina ainda, mesmo tendo aquela turma do contra, de olhar o ser integral, de cuidar de emoção, do espiritual, ainda existia muitos que faziam isso. E o que que o Descartes fez? Você sabe o que que ele fez, Rosa? Não, Vou interromper o compartilhamento, quero ver vocês aqui. O que que o Descartes fez? eu não sei. Ele falou: para com isso. Vamos parar com essa bobagem, que não existe isso que Hipócrates falou, que o ser humano, que ele pensa influencia na saúde dele, que a fé, que o espiritual dele influencia na saúde dele, que o modo que ele vive influencia na saúde dele. Vamos parar com isso tudo.
porque isso é mentira. O ser humano, ele é partes. E nós temos que cuidar das partes. Só isso e mais nada. E aí começou. Se ele está com dor de estômago, o problema não é nele, é no estômago dele. Então, vamos cuidar do estômago dele. Se ele está com dor na perna, vamos cuidar só da perna. E foi aí que surgiu a medicina mecanicista, que é a que nós acreditamos hoje. Eu gostaria que vocês respondessem para mim. Se uma pessoa dá febre, está com febre, e alguém falar, não toma medicamento para febre, o que vocês vão pensar? Que quer deixar a pessoa morrer. Isso. Por quê? Porque ela é parte, tem que apagar aquele sinal, tem que apagar aquele sintoma, aquele ali está errado, tem que apagar. Só que a febre, o que que é uma febre? O que que é esse sinal de calor? Ela está mostrando que tem algo que não está bem no seu organismo. Uhum. E o seu organismo, por que que ele esquenta? Ele esquenta para combater aquela bactéria, para combater aquele vírus. Porque o nosso organismo é inteligente. Mas, ou tem também a febre emocional. Quem já viu alguém que tem febre emocional? Está passando por uma situação difícil da febre. Está passando por um desgosto muito grande da febre. É o organismo tentando exercer a lei natural, que é, dá-se o nome de homeostase, que é o que ele próprio, ele cria uma ação para normalizar, para voltar ao normal. Mas, como o ser humano é visto como pedaço, como mecânico, ele vai lá, aquela função do organismo que ele fez para aquecer, para melhorar, o ser humano vai lá e toma um remédio, joga e abaixa a febre. E acha que fez bem para si. Uhum. Ele não busca. Por que que eu estou com febre? Por que que a minha garganta inflamou? Qual é a situação desagradável que eu estou passando na minha vida? Isso é o olhar para si, é o me descobrir em mim. E com isso, após Descartes, foi desenvolvendo e reforçando ainda mais essa crença do externo. Se eu estou com dor de garganta, foi por causa daquela água gelada. Foi por causa daquele vento frio. Foi porque eu gritei demais. Nunca é porque algo está acontecendo comigo e o meu corpo está mostrando que eu estou precisando olhar para mim. E até hoje é visto assim. Só que nesse mesmo século, começou a reforçar novamente o similia similibus curanto, que é a medicina do semelhante. A partir de 1800 e pouco ali. Ele nasceu em 1779, que é o Samuel Hahnemann. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Que Sim, é o escutei, não. diz... Oi? Não, esse aí eu nunca escutei o nome dele, não. Hahnemann, ele é o que estudou a homeopatia e desenvolveu a homeopatia. Só que como que ele fez isso? Hahnemann, ele era um médico e ele estava indignado com essa medicina, que em vez de curar, só adoecia mais. A pessoa estava doente, eles faziam sangria, eles davam remédio para ela fazer cocô para limpar o organismo, eles davam remédio para vômito, e ele percebeu o quê? Que quanto mais era tratado pela medicina mecanicista, mais aquele ser que tinha um pequeno desarranjo na sua saúde,
mais ele ficava doente. Que cada remédio que dava, daí um tempo ele voltava pior e precisava de mais um, de mais um, de mais um, de mais um, que é a visão que nós temos hoje. Quantas vezes é visto como normal a idade da pessoa ir passando e ela tendo que tomar mais e mais? É normal? Não, não é normal. Pode ser comum. E ele, insatisfeito com isso, ele falou: não vou ser mais médico. Eu não quero participar disso. E ele, na época, já era muito rico, era um médico muito respeitado, muito renomado, muito estudioso. E ele era muito inteligente. Ele falava 18 idiomas. Só que ele falou: não vou ser médico. E ele começou a trabalhar com tradução. Quando ele começou a trabalhar com tradução, e ele falava 18 idiomas, ele começou a traduzir os escritos que sobraram de Hipócrates, que era da medicina do homem integral, é aquela que nós vimos lá no início. E o que aconteceu com isso? Ele começou a perceber que eram muito diferentes os resultados, que a cura do ser acontecia. E aí ele começou a observar. O primeiro medicamento que ele observou foi um medicamento que até foi muito usado agora na época da pandemia, que foi a quina. Ele começou a observar o quê? Se dava a quina para a pessoa, ela tinha toda uma pessoa sã, qualquer pessoa. Ele pegava lá um grupo de pessoas, 10, 20, 30 pessoas, dava a quina, e essas pessoas apresentavam febre alta e todos os sintomas da malária. Aí ele lê nos escritos de Hipócrates que um remédio semelhante por outro semelhante, ele fez o quê? Ele falou: vou experimentar. E ele começou a dar a quina para as pessoas que tinham malária e essas pessoas que se curavam. E assim ele foi estudando e desenvolvendo a homeopatia, só que junto com isso, ele foi desenvolvendo um olhar para si. Se eu estou com um dor de garganta, quanto tempo, quantas vezes por ano eu tenho dor de garganta? Ou quando a minha dor de garganta aparece? Em qual período? E ele foi estimulando as pessoas a olharem isso. Quando eu dou dor de garganta, o que é comum sempre acontecer antes dessa dor de garganta chegar? E isso para todos os nossos sintomas. Que isso tinha se perdido com Descartes. E aí, conforme ele foi desenvolvendo, surgiu a homeopatia. Mas o mais importante aqui é o quê? É guardar essa observação de Hahnemann e de Hipócrates. O que me leva a ter o que eu sinto hoje? Se eu tenho uma diabetes, se eu tenho uma gastrite, quando ela aumenta? Quando ela diminui? Quando ela surgiu? O que aconteceu quando ela apareceu? Quando eu descobri que eu tinha isso? Vocês querem fazer algum comentário? Participem, por favor. Mas é isso mesmo, é ficar observando mesmo, né? Isso que você falou. Quando que eu tenho isso? Por que que eu tenho isso, né? E nós fazemos isso hoje, é comum a gente fazer isso hoje? O que é mais comum? É, isso não é comum, não. Hoje mesmo eu fui visitar uma amiga minha
E ela tem, eu não sei nada sobre labirintite, mas eu já notei que toda vez que ela fica muito ansiosa, ela vem do nada vem essa labirintite. Hoje mesmo eu fui lá, ela estava muito mal. Por quê? Porque o filho dela, que mora nos Estados Unidos, comprou uma passagem para ela ir visitá-la. Só que é uma viagem que ele poderia ter feito de outra maneira. Eu sei que ela vai daqui para Orlando, e Orlando o filho dela pega, e ela ainda tem que fazer uma viagem de carro até o Alabama. Ela não quer fazer essa viagem. Então ela já está cheia de coisa. Hoje mesmo eu falei com ela: relaxe, fala com seu filho que você não quer ir, que você está cansada, que você já está velhinha. Isso tudo vai passar. Boa observação. E o que que você acha dessa observação da Rosa quanto à amiga, Kate? E eu Eu, até não. Desculpa. E não, eu até, imagina, pode falar. e eu até nem sei se a labirintite tem alguma coisa a ver com o emocional. Porque o pouco que eu sei são aqueles cristalzinhos lá que fica meio fora do lugar, né? Mas eu acho que deve ter. E você, Kate? Bem, quando eu não tinha nenhum conhecimento dentro do mundo naturopata, essas coisas, eu era um tipo dessa pessoa que sentia uma dor de cabeça, já lascava ali um remédio, tentava evitar o mais rápido possível, mas hoje, conhecendo um pouquinho a mais, eu sei que praticamente tudo é emocional. Então, com certeza, a amiga dela teve alguma descarga emocional que afetou, né, o bem-estar dela de alguma maneira. É. Isso mesmo. E se eu falar com vocês que um carro estragar, vocês acham que tem a ver com o emocional do dono do carro? Será? O que que vocês acham? Sei não. Ah, com certeza. Inclusive, eu me achava um imã de negatividade quando eu comecei meu tratamento terapêutico. Quando eu tava num dia ruim, eu, sei lá, começava a chover, eu atolava o pé numa poça, eu perdia o ônibus, o carro estragava, era qualquer pessoa que me desse carona tava ferrada. Era bem nessa linha mesmo. E vamos supor uma pessoa que vai que ela tá lá na casa dela e a máquina de lavar estraga, a torneira começa a pingar, chuveiro queima. É, tem vezes que é assim, começa estragando tudo assim, né? E será por que que isso acontece? Acho que é energia ruim mesmo, né? Seria energia ruim? Ah, deve ter algum tipo de transfusão aí para manifestação energética da pessoa que desregula tudo. O intuito aqui dessa aula é justamente a gente despertar para isso, tá? Nós somos um todo. Lembra lá no início da aula que eu falei que ninguém regride e nem fica parado muito tempo no mesmo lugar. Às vezes a gente, por causa de nossas convicções, de nossas crenças, nós até tentamos ficar parado no mesmo lugar. Fazemos birra, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, Gabriela. Então, o que que a vida vem? Ela pega aquilo que mais chama atenção, porque às vezes ela já causou na gente dores, incômodos, tristeza, irritabilidade, ela já causou mil coisas, mas nós, naquele momento, não estamos olhando para nós. E nós somos interligados. E aí, o que que a vida, o universo, não importa o nome de Deus, a energia faz com a gente? Peraí, eu vou poder
quebrar ela toda, que ela não vai olhar para si. Então, a casa começa a sentir essas dores, que tá na hora de olhar para si. Peraí, todas as minhas convicções, que hoje eu acredito ser as melhores, elas estão me trazendo benefício? Elas estão me fazendo bem? O que essas convicções, o que essas certezas minhas estão me fazendo? E aí começa, um carro estraga, a casa atola, o rede de esgoto estoura lá e ocupa a casa inteira. E queima um negócio. E o telhado quebra. Ou o animal adoece. O animal começa a adoecer demais. Ou se a pessoa gosta muito de planta, porque a evolução ela é para todos. E ninguém escapa dela. Só que lá no Descartes, lá na Idade Média, como que nós aprendemos a nos enxergar? Vocês lembram como que eu falei aqui? Nós aprendemos a nos enxergar lá fora. Eu estou gripada por causa do vento frio. Eu estou irritada porque é meu filho, porque é minha vizinha, porque é minha irmã, porque minha sobrinha, meus sobrinhos, porque é que a colega de trabalho me inferniza minha vida. É ele, não sou eu. A culpa é dele. Eu tenho Uhum. ansiedade porque eu vivo num ambiente assim, porque eu trabalho num ambiente assim, só que essa pessoa sai do ambiente de trabalho, não quero mudar. O erro é todo no ambiente de trabalho. Ela não aproveita aquele momento para um aprendizado. Não, eu estou certa. Aí ela cai em outra mesma coisa. Aí ela tem as mesmas reclamações. Aí, aconteceu isso comigo? Ah, porque não sei quem, fulano, é ciclano, é beltrano, é aquele vizinho lá da esquina que olhou para mim que me fez tropeçar. Quando a gente, muitas vezes ainda quando a gente está nesse olhar externo, a gente quer achar a culpa até de quem sorriu pra gente. Ah, eu tropecei porque aquele homem bonito ele passou e sorriu para mim, eu fiquei olhando para a cara dele, eu tropecei, caí, quebrei meu braço. E aí o que que acontece? A vida fala, tá pouco, mas essa pessoa tá na hora de ir. Quem já viu alguém que passou ou por uma grande doença, ou por uma grande dificuldade financeira, ou por uma grande decepção amorosa, algo assim na vida e que quando saiu, saiu diferente? Alguém, vocês conhecem alguém? Olha, eu na verdade eu não conheço não, mas assim, vou falar por mim. Depois que eu quase infartei, que eu tive que colocar 3 stents, que eu estava com uma vida muito estressada, eu vim para Lagoa Santa. Eu falei, eu não quero acordar tendo aquele batimento, com aquela coisa, aquela batedeira no meu coração, eu quero ficar mais tranquila, quero procurar uma vida mais tranquila. Aí eu vim para cá. Então, se você tem um problema, você tem que resolver, achar um caminho para você melhorar de alguma forma. Então, eu estou tranquila, minha vida cardiológica está ótima, Mas né? Quero me o, estressar mais. e o seu jeito de ser hoje, ele é o mesmo de antes de quando você teve que pôr os stents? Não, não. E hoje é completamente diferente. Eu penso muito antes de fazer alguma coisa. Se eu estou vendo que aquilo não vai ser legal, eu não vou. E como que você era antes? Ah, não, a minha vida era uma correria. Eu trabalhava num lugar que eu não gostava, eu não conhecia nada do lugar, que era uma loja de peça de moto. Meu filho viajou, deixou nas minhas costas. Não, eu fui assaltada. E, nossa Senhora. Falei, não, eu quero paz e sossego. E hoje você encontrou essa paz e sossego? Ah, graças a Deus. E ela veio de onde? Ela veio de fora ou ela veio da rosa? De dentro da rosa?
Vem de dentro da gente, né? Porque aí a gente vai vendo, né? Ó, aquilo não foi legal, você tem que fazer assim. Eu acho que é por aí mesmo. É isso aí, é essa transformação. Ajude também, né? Oi? Procurar quem te ajude também, né? Isso, porque às vezes a gente não consegue sozinho, né? A gente precisa de uma ajuda. Exatamente. Porque tudo isso, tá? Por mais que a gente tente, às vezes, acredita, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que têm uma situação constante, já passou, aquilo ali já foi lá para o fundo, deu uma melhorada, cai para o fundo, dá outra melhorada, cai para o fundo, e ela vem nesse ciclo há ano ainda achando que a solução está lá fora. Se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, se eu comprar mais, e esquece. E aí, tem pessoas que elas necessitam até de a vida falar, ô, peraí, eu Isso mesmo. tentei te parar de várias formas, então eu vou te pôr numa cama Isso mesmo. para você me ouvir. Vou te dar o tempo. Eu tentei te dar um sinal que você precisava de tempo para olhar para si. Exatamente. São os sinais que a vida te dá. Os sinais. E se a gente não ouve os sinais, eu tenho o hábito de falar que ela começa assim, ó. Ou, dá uma parada aí, olha isso aí. Ou, dá uma parada. Ou, dá uma parada. Toma, olha para você. É, Porque ela vai aumentando esse grito. Cabe a quem, né? A nós mesmos, nos despertarmos para essa percepção. O que eu trago até hoje como certeza? Por que que eu fiz questão de ir mostrando essa evolução do olhar para o ser, para tratar? Porque nós vamos conseguir nos identificar em qual parâmetro nós estamos, né? Nós estamos lá, igual tem esses dois últimos aqui, ó, que eu até coloquei também, né? Tem gente que não sabe disso, mas a corrente da resistência, eu não sei se vocês sabem, a corrente da resistência do tratamento homeopático, do tratamento naturopático, ela é tão grande, é uma briga tão grande que essa briga ela engloba muita coisa, ela engloba dinheiro, né? Medo de ser descredibilizado, porque se retomar essa consciência que não adianta só tomar um remédio, que nunca vai melhorar, que aquilo ali, se não houver mudança interna, que nunca vai melhorar, nunca vai curar. E se aumentar essa consciência de que se eu tomar um remédio e apagar aquele sinal que o meu corpo está me dando, o próximo sinal vai ser muito mais forte do que esse que eu apaguei. Se essa consciência aumentar, muitas coisas, muito dinheiro, muitas empresas, muito poder vai cair por terra. Então, existe uma resistência. Lá nos Estados Unidos, tem o Dia Mundial contra o Dia Nacional contra a Homeopatia. O nossa, que eles fazem? Eles vão lá, um, todos que fazem parte desse grupo, que é muita gente, eles vão para a praça pública igual comício e limpam a cidade. Vão lá na farmácia, compram tudo quanto é homeopatia, tudo quanto é dinamização, tudo, e começam a tomar tudo junto para provar que ela não faz efeito. ó, Só que agora, por que eu fiz essa linha do tempo? Essa visão está mudando. Assim como o Hahnemann foi estudar a medicina e descobriu que não adiantava olhar só as partes, que era o médico,
Tem um outro, Quente. Quente, ele era um pesquisador, um médico americano, que ele falou, eu vou provar que homeopatia, que naturopatia, que esse tem de espiritualidade, eu vou provar que isso é charlatanismo. Que a única que vale, a única que trata, que a única boa que existe na face da Terra é a medicina. E o Quente, para provar isso, que era charlatanismo, ele começou a estudar a fundo, espiritualidade, a naturopatia, a fitoterapia e também a homeopatia. E ele começou a fazer teste nele mesmo, ele começou a fazer teste familiar, ele começou a fazer teste em aluno, ele começou a fazer teste em paciente. E hoje, Quente, depois de Hahnemann, ele é o maior homeopata mundial. Tem muito médico que eu já fui, vamos supor, me deu algum medicamento e eu às vezes falava assim, mas eu tô tomando um remédio homeopatia. Pode tomar, isso aí não vale nada mesmo. Como tem outros que já estudaram, que entendem isso, não, eu acho que você deve continuar com isso, você está sentindo bem, está te fazendo bem, né não? E é isso que está mudando. Tomara, né? É isso que está mudando. Uma das grandes mudanças aconteceu no período de 2000, depois de 2000, entre ali, eu coloquei 2021, que é 2021, 2022, né? Até porque algumas pessoas desse grupo de resistência que tem nos Estados Unidos, do Dia Nacional contra a Homeopatia, o que aconteceu? Essas pessoas que estavam ali virando vidros e vidros de homeopatia na boca para provar que ela não funciona, que ela não faz mal, que ela não tem efeito colateral, elas começaram a observar que elas ficavam mal, sim, depois do dia. Tinha hoje o dia, elas julgavam tudo ali. Depois, umas surtavam, umas davam ferida no corpo, outras vomitavam, de tanta coisa que elas misturaram. E elas secretamente falaram, gente, será que esse trem mesmo que está fazendo mal para a gente? Vamos tomar mais. E tomaram mais. E elas começaram a revelar, alguns hoje são até homeopatas. Então, eles, né, que tinham mais credibilidade para falar, não, a gente estava enganado, essa coisa funciona sim. Ela quase me matou quando eu fiz isso e agora acontece isso e isso. Então, já começou essa nova conscientização em 2021, meados de 2021, 2022, que as pessoas começaram a se ver novamente como seres integral. Elas estão começando. Alguns médicos, igual você falou, tem aqueles ainda contra, mas tem uns que já falam, não, isso é bom mesmo. Continua tomando isso aí, porque vale sim, valeu, É. né? E isso vem despertar a gente para quê? Estão tomando uma consciência, diz que, né? Mas se eu, o que eu me desperto para isso? Se eles realmente estão percebendo que nós somos corpo físico, corpo etérico, mente, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual. O que acrescenta para mim hoje eu saber disso? Porque você tem que olhar todas as partes, né? Você tem que olhar o seu espiritual, o seu material. Eu acho que é isso. Não é só uma coisa. É um todo, né? Isso, e um dos intuitos dessa aula é isso, é nos despertar para olhar ainda mais para dentro de nós. Porque é muito comum, nós já somos condicionados. Então é muito comum, se a gente tem uma dor, a gente fica com medo de ter aquela dor 2 horas, um dia inteiro. Nós, se eu não tomar remédio para essa dor e piorar. E achar sempre que aquela dor veio de algo lá fora. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês, né?
vocês já se olham e a se olhar mais. Porque quanto mais nós nos olhamos, mais nós conhecemos de nós, mais nós temos condição, até se nós ainda vamos, né, precisamos de ir ao médico alopata que passa medicamento, quanto mais nós nos conhecermos, nós vamos até conseguir orientar esse médico. Senão, nós vamos ser mais um na multidão. Porque como é dada a alopatia? Vou dar um exemplo, né? Imagina ali aquela rua lá que a gente vê no jornal lá, que a gente vê nos vídeos lá do Brás lá, que a pessoa sabe ficar parada, os outros levam ela. Imagina ali, uma rua que tem umas 8.000 pessoas. A alopatia, ela vai pegar esse remédio que é para dor de cabeça. Se as 8.000 pessoas tiverem dor de cabeça, ela vai dar aquele remédio para as 8.000 pessoas. Não é assim? Uhum. Aquelas 8.000 pessoas, elas têm diabetes, elas têm gastrite, elas têm hipertensão, elas têm hepatite. O que que eles vão fazer? Vão dar o mesmo medicamento para as 8.000 pessoas, não vão? É. E como que age a homeopatia e a naturopatia? Ele vai dar um remédio para você, não é um remédio para aquela multidão toda. O seu remédio é o seu remédio, o remédio da Maria é outro, o remédio do João é outro, Isso, e com doses diferentes. isso, porque os princípios da homeopatia, da naturopatia, primeiro, individualidade. Cada um, a sua dor de cabeça não é a dor de cabeça da Kate, não é a dor de cabeça da Adriana, não é a dor de cabeça da Maria. A dor no estômago da Kate não é a dor de cabeça da Rosa, da Adriana, da Débora, É. né? E mesmo ainda na homeopatia, vocês sabiam que existem dois tipos de tratamento? E como que você consegue diferenciar? Vocês têm noção disso? É a LM? Tem a ver com a LM, mas é o seguinte, que eu vou falar primeiro os 3 princípios da homeopatia, tá? A pessoa que você procura um homeopata. Para ele ser um homeopata, ele se baseia em 3 princípios: individualidade, infinitesimalidade, que é a LM, as dinamizações, as diluições altas, e globalidade. Individualidade, cada ser é único. Infinitesimalidade, qual é aquela? Se é infinito, ser é infinito. A gente tem que ir pesquisando. E globalidade, ele é um todo, né? Então, se vocês for procurarem homeopatas aí, vocês vão encontrar homeopatas que você fala assim: tô com dor de cabeça. Aí, às vezes, ele até pergunta: a dor de cabeça é de manhã, de tarde, de noite? Ah, ela é de noite. Ela é pulsando, latejando ou coisa? Ah, latejando. Ah, toma esse remédio aqui. Isso aí é tudo menos homeopatia. Isso pode ser alomeopatia, tá? Mas não é homeopatia. Um tratamento homeopático só é aquele que engloba os 3 princípios. Vocês já devem ter visto, até eu já coloquei em rede social. Ó, esse medicamento é bom para infecção urinária. Essa homeopatia. Isso não é tratamento homeopático. E isso, você já deve ter ouvido falar da farmacinha.
Então, a pessoa ela tem em casa aquela homeopatia para dor, que é muito melhor do que ela tomar um remédio. Então, ela toma aquela homeopatia, melhora a dor, mas de onde vem essa dor? O que causou essa dor? O que essa dor está querendo me dizer? Aí já é um tratamento mais profundo. E um homeopata, se você for perguntar, chegar perto dele e falar, eu tô com dor de cabeça. Ai, mesmo, você tá com dor de cabeça? Tô. E quanto tempo? Ah, tem uma semana. E aí, o que aconteceu uma semana? Ah, não tô lembrado de nada, não. 2 semanas. Ah, mas não sei. Como que foi o seu dia? Há 2 semanas atrás. Ah, eu saí, trabalhei e tal. Ah, eu encontrei com não sei quem. É mesmo? O que que era sua? Ah, é uma amiga minha que eu não via há anos. E como foi encontrar com ela? Você viu que você queixou uma dor de cabeça, ele já tá lá na sua amiga? E isso é homeopatia. É. E aí, o que que vai nos ajudar nessa autocura? Para que eu consiga entender por que que a minha dor de cabeça surgiu, quando ela surgiu, qual período, o que aconteceu. É necessário o quê? Vamos ver se É você sabe. investigar, Hã? investigar, né? E autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso. A gente aprender a partir de hoje a se perguntar assim: tô com dor de cabeça. O que é que eu fiz ontem? Com quem eu tive ontem? O que é que eu conversei ontem? Eu não tive com ninguém, não. O que é que eu assisti ontem? Quais foram os pensamentos? Eu tive alguma preocupação ontem? Eu pensei muito em alguém ontem? Porque você vai encontrar a resposta para a sua dor de cabeça. Isso eu me descobrindo em mim. A gente não se descobre de uma vez. Seria muito legal, né? Se eu colocasse o título, Me Descobrindo em Mim, chegasse aqui e falar, ó, vocês vão fazer assim, vocês vão dar 3 pulinhos, vai escrever 10 frases, olhar para trás 2 vezes, tomar 2 copos d'água e virar de cabeça para baixo, você vai se descobrir. Seria bom, não seria? Seria ótimo. Repete aí, por favor, que eu vou fazer a lista. Acho que nem eu lembro mais. Eu sei que tinha dar 3 pulinhos para trás, virar água. Então seria muito bom. Mas como que nós conseguimos nos descobrir em nós? Primeiro, autoobservação. Hoje meu estômago embrulhou de manhã. Por que que ele embrulhou de manhã? Não é só o que eu comi ontem. O que eu comi que embrulhou meu estômago é a consequência da emoção que está dentro de mim, do pensamento que está dentro de mim. Porque se ela não tivesse, eu ia comer aquela mesma coisa e meu estômago não ia embrulhar. Então, ao invés de se fazer a pergunta, o que eu comi ontem que embrulhou meu estômago, é o que aconteceu comigo ontem. Eu oriento até escrevendo. O que eu fiz, o que eu pensei, com quem eu estive. Eu tive alguma preocupação, eu tive saudade de alguém, eu lembrei de algum fato de quando eu era criança, de quando eu era jovem, de ontem, porque 1 hora atrás já é nosso passado, já faz parte da nossa história. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que eu achei uma imagem que eu achei muito interessante, que é a seguinte. Eu até coloquei uma mensagem aqui junto. O trabalho que mais exige observação livre de julgo, faltou um A, julgamentos, culpas e conceitos de certo e errado, é o trabalho sobre si mesmo. Sem conhecimento não há mudança. Sem mudança,
tudo continua como sempre foi. Se nós aprendermos, que parei hoje. Hoje eu não quero aprender mais nada na minha vida. Como que nós vamos gerar mudanças na nossa vida se eu parei por aqui hoje? Vai Eu conheço, acontecer alguma mudança? Oi? muita- eu conheço algumas pessoas da minha idade mais velha e falam assim, ah, não quero aprender mais nada, tá bom do jeito que tá. E a vida empurra essas pessoas? Quando eu digo a vida empurra, como que elas são? Elas são saudáveis, bem, ou elas têm problemas de Isso, saúde, falta de dinheiro, tristeza, reclamona, resmungona, tudo é mesmo. difícil, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. É desse jeito. E esses aí são os empurrões que a vida nos dá. Tanto que duas dessas pessoas, até eu ia falar para entrar no seu grupo, mas eu falei, ah, não vou nem perder tempo, porque não vai entrar, porque elas já são autossuficientes, né? Mas o mais importante é o que você está fazendo, você está olhando para si, É. né? Uhum. Eu quero saber sobre esse filme Ágora, né, que você falou. E será que eu acho no Netflix? Ó, na Netflix não tem ele, mas eu não sei se você tem a Pluto TV, que ele tem ele na Pluto, mas parece que ele é pago. Agora ele é liberado no YouTube. Ah, tá. Nem é aqueles canais que as pessoas gravam lá de cinema e fazem aquela rolaiada e libera, não. Ele é liberado mesmo. Eu não sei se o YouTube de vocês é aquele YouTube pago, que sem propaganda. Uhum. Se for, é R$ 20 por mês o YouTube. Porque assim, na hora que eu digitei Ágora lá, ele é liberado, é um filme liberado no YouTube. E vocês vão entender muito. Por quê? Eu quero trazer vocês para essa reflexão. A visão que eu tenho de mim hoje, que eu acredito como sendo certo, que me ensinaram assim, meus pais me ensinaram assim, meus avós me ensinaram assim, todos os meus antepassados me ensinaram, era certo. Tá, primeira coisa, não existe certo e errado, mas a pergunta é, a visão que eu tenho de mim hoje, que eu acredito será certa, ela me preenche? Eu estou feliz, eu estou com saúde, eu estou bem, ou eu tenho em mim ainda algo que eu desejo mudar? Eu tenho em mim algo que eu desejo melhorar. Eu acho que sempre a gente tem alguma coisa que precisa ser mudado, né? No meu caso, por exemplo, é a falta de paciência, né? E aí é uma questão, por que eu sinto falta de paciência? Com certeza não é ninguém de fora. Não é ninguém. Ela está lá dentro. Por que ela está dentro de mim? Onde ela surgiu? O que que me deixou impaciente? Quando eu comecei a ser uma pessoa impaciente? Quem eu culpo por mim? Porque às vezes nós culpamos. É, como eu trabalho na área da terapia, eu já atendi pessoas de 80 anos que, quando veio falar da depressão, falar da revolta, porque quando eu era criança, meu pai era duro, meu pai batia na gente, meu pai não põe comida dentro de casa, meu pai bebia e batia na minha mãe. Eu falei, gente, essa pessoa, olha só. Falei, cara, eu te entendo, mas a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: e você, quantos anos mais ou menos você tinha quando você teve percepção que seu pai bebia, que seu pai batia, que falou, eu devia ter uns 5 anos. Quantos anos você tem hoje? 82. Então, 82 menos 5, 78 anos. Então, há 78 anos, você sofre Por porque causa você disso. acredita que o seu pai te causou o sofrimento.
É, Mas é culpa dele. Tá, vamos supor que é culpa do seu pai. Ótimo, ele é culpado. Mas quem está sofrendo? Eu. Tá. Você está sofrendo há 78 anos porque o seu pai bebia, maltratava, não comprava comida, batia na sua mãe, batia em vocês, e você tem ódio do seu pai? Tô. Agora, como que você imagina que seu pai foi criado? tem. Hã? Como que você imagina que seu pai foi criado? Meu avô não era boa coisa, não. As coisas que eu ouvi do meu avô. Ah. E como que era o relacionamento do seu avô com sua avó? Você sabe alguma coisa? Ah, diz que meu avô põe os filhos lá no muro lá e açoitava, era tudo de uma vez. Açoitava os que fez a coisa errada e açoitava os que não fez para que eles não pensassem em fazer da próxima. Entendi. Então, será por que que seu pai bebia, batia na sua mãe? Nossa, Renata, é mesmo. Eu nunca parei para pensar nisso, eu só pensava que ele era culpado. Mas eu nunca parei para tentar enxergar de outra forma. E agora que você está falando, eu sempre ouvi história dura de como meu avô tratava eles. Que meu avô tinha muita mulher, meu avô deixava eles passar fome, julgava lá arroz com feijão e falava se vira. Eu falei, ah, é mesmo? Então será por que que seu pai fez? Renata, é. Eu acho que a boba aqui está sendo eu de culpar meu pai, só ver o lado, eu só enxerguei isso aqui É, do quadro. E é para esse olhar que eu estou chamando vocês. Porque foi até legal que ela virou para mim e falou comigo assim: Nossa, então meu vô não foi. Ó, mas eu não quero enxergar culpar meu vô. Que a ficha dela caiu. Eu não quero, que ela viu que ela ia fazer o mesmo que ela fez. Ela falou: Então eu vou olhar para mim mesmo. Eu vou tentar entender. E aí ela voltou. Ela falou: Renata, estou me sentindo tão melhor, menina. Eu falei: É mesmo? Nossa, e eu pensei muito sobre aquilo. E você acredita que eu consigo pensar no meu pai agora sem raiva? Eu fiquei uns 3 dias imaginando como foi a infância dele é, e que aquilo que ele fez com a gente, que eu ocupei ele a vida inteira, foi o que ele aprendeu de ser pai. exatamente. Então, uma das perguntas que eu quero pedir para vocês responderem para vocês, o que e quem eu ainda culpo de alguma coisa? Isso que você falou, depois que meu marido morreu, eu vi pela terapia mesmo que aí eu consegui desculpar, né, ele por conta da terapia, porque eu vi que ele teve um pai ausente, uma mãe que batia demais neles. Ele foi criado assim, como diz, sem uma referência masculina, né? Então, depois que eu fui vendo isso, eu hoje, né? Eu não culpo ele, não, mas eu consegui ver com outros olhos porque que ele fazia certas coisas, né? Então, a gente tem que ver isso mesmo, E quando né? você viu isso com outros olhos, como foi para você ter percebido isso? Eu vou só colocar um negócio aqui que eu quero. Ah, Essa descoberta, ela te trouxe algum benefício? não, isso foi muito bom mesmo, porque e hoje mesmo eu falo.
Coitado, ele agia assim porque não teve um direcionamento na vida, né? Não foi uma pessoa que teve uma mãe carinhosa, né? Então, tudo isso que ele não proporcionou, eu queria fazer em dobro, né? Dar mais atenção, mais carinho para os meus filhos, entendeu? E para você, o que que isso te trouxe de benefício quando você descobriu isso? Eu lembro, Você sentiu que você conseguiu perdoar algumas coisas, que você conseguiu, a partir desse momento, ser diferente em alguma coisa? então, primeiro eu custei a perdoar por outros problemas, né? Mas é isso que eu te falei. Eu lembro que eu ficava na preocupação de fazer coisas que o pai seria, né, de fazer. E eu falava com a terapeuta, eu falava, será que eu tenho que levar isso no futebol? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo, né? Para preencher aquele buraco, né? E ela me respondeu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você não é pai, você é mãe. Então Isso, hoje você é um pai, mãe, mãe, pai, sei lá como é que chama. Então, cumpra o seu papel de mãe. Pronto, acabou. Foi o que eu fiz. e é essa percepção. E eu quero pedir a Kate, né, também que interaja, que fale, tá? Não fique com dúvidas. Outra coisa, eu quero pedir a vocês que durante quando nós estamos falando, pode surgir lembranças. É muito interessante, isso é muito fantástico na nossa vida. Que às vezes a colega está falando, ou eu estou falando, e vê uma lembrança de uma coisa, vê uma lembrança de outra, que façam anotações disso. Porque isso aí são insights importantes para nós. E agora eu quero pedir, deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Aqui nós fechamos, deixa eu só dar uma olhadinha, peraí. Ok? Então agora eu quero pedir a vocês que, peraí, deixa eu voltar vocês. Eu voltei aqui, mas a imagem não voltou para mim. Eu gostaria de pedir a vocês, ficou alguma coisa desse encontro? Teve algum insight? Deu para algum tipo de percepção? O que foi para você esse encontro? Eu quero pedir que uma fale, depois a outra fale. Bem, eu acho que foi bem instrutivo. Eu adorei saber que há lados opostos aí no combate às doenças, né, e aos males. Eu não tinha a mínima noção que isso pudesse ser possível combater um semelhante com um semelhante. Achei super interessante. Também gostei de saber, também foi muito bem explicado desde os primórdios lá de onde veio todo esse conceito, né? E foi muito bom também interagir aí com a Rosa, ouvir os relatos dela. Achei super interessante, foi muito rico também. É isso. E desse conceito, o que que você tirou? Da aula inteira, o que que valeu a pena para você? Teve alguma coisa que valeu a pena? Você vai ficar aí? Super. Foi uma aula que instigou muito o lado crítico, né, do que eu estou fazendo. Estou olhando para mim de fato ou estou tentando botar um band-aid ali no dodóizinho? Então, é, gerou aí algumas críticas internas da minha parte aqui, de algumas partes da minha vida também que eu estou tentando ter resultados imediatos a fim de estancar aquele problema. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz em ter adquirido esse conhecimento aí também. E, enfim, só agradecer.
Eu que sou muito grata e gostei de saber desse instigar, dessa curiosidade, porque o intuito desse encontro, dessa aula é justamente isso, é despertar esse instigar, essa curiosidade. E eu gostei até, né, da comparação que você fez, que eu estou tentando curar a ferida, ou colocar só um band-aid em cima, né? E foi muito bacana isso. E gratidão, estou muito feliz, porque esse era um dos propósitos e eu fico muito feliz de saber que isso aconteceu. Agora eu quero te Obrigada pedir a eu. você, Rosa, de tudo que nós falamos hoje, o que mais ficou para você, o que mais despertou e teve algo, né, que valeu a pena e o que foi? Eu acho que o ponto importante foi isso que a Kate falou, né? Que a gente não deve ficar colocando a culpa no vento, na chuva, no vizinho, né? E sim olhar para a gente mesmo, né? Eu acho que isso é que valeu bastante, né? E eu quero só acrescentar uma coisa, olhar para a gente, mas também sem culpa, tá? Que o E ser essa humano coisa de culpa eu já tirei muito da minha vida, sabe? Porque a gente faz aquilo que naquela ocasião, né, é o que tinha que ser feito. Então eu penso assim, ó, eu agi assim porque o que tinha que ser feito naquela ocasião era aquilo. Se eu fui imatura ou não interessa. Naquele momento eu fiz aquilo. era o meu melhor que eu tinha naquele momento. Exatamente. Porque sempre que nós nos culpamos por algo do passado, nós nos culpamos com a cabeça de hoje. Só que nós nos culpamos o seguinte: por que que naquela época eu não fiz isso hoje? Eu não fiz isso com a cabeça de hoje. Uhum. Aí a pergunta vem: naquela época você tinha a cabeça de hoje? Pois é, Ou você fez isso acreditando que isso estava correto? Então, para que ter culpa? exatamente. Né? Exatamente. Então, um dos propósitos também dessa aula é justamente isso, tá? Se libertar dessas culpas. É, o filme Ácora, eu já falei com vocês, peraí que eu preciso de Ah, coisa na é garganta. Ácora, né? Ácora. Não, agora. Ah, Eu tá. falei Ácora errado. Eu pensei em água aqui, a sede estava demais, a garganta pinicando. Aí eu falei Ácora, mas é agora, Ah, tá. tá? Tá É, certo. eu até coloquei uma frase aqui que é para a próxima aula, né? Que cada sujeito é feito da construção de sua história. É em sua história que estão as perguntas a serem feitas e as respostas a serem dadas, Muito legal. né? Isso é de um mestre meu e que eu admiro muito, me ensina muito Uhum. e que eu pretendo todo ensinamento que eu tenho com ele passar para vocês. E ele sempre fala isso, né? Que é justamente na nossa história que está todas as perguntas a serem feitas e todas as respostas a serem dadas. É, muito legal. Deixa eu interromper. E eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. Nós não terminamos por aqui, tá? Nós vamos ter uma aula semana que vem. Então a gente marca uma na quinta e uma na outra, que são 4 aulas, né? Que se for dar Uhum. uma só durante a semana, porque ela vai ser muito, porque nós já vamos entrar nessa nossa história. Como que nós entramos nessa nossa história? E para isso, eu fiz uma apostila bem bacana. Essa apostila vocês podem, eu vou mandar ela lá no grupo, mandar imprimir, ou mesmo abrir ela no celular, pegar o caderno e ir fazendo as respostas. Eu tenho certeza que vocês vão descobrirem
já começar a resgatar essa história de uma forma muito fantástica, que vocês vão descobrir coisas que vocês vão falar, eu ainda não havia percebido. Então, a princípio, vai ser na próxima quinta, tá? Ah, ótimo. E eu vou compartilhar lá. E gratidão por vocês estarem aqui comigo. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui, vocês participando, e muito feliz com o que vocês falaram aí, que caiu ficha, né? Como diz um amigo meu, Renata, não usa mais o termo caiu ficha, agora é download, ficha do passado. Então, ele fala, baixou muito download. E eu fiquei feliz de saber, né, que baixaram downloads aqui. E gratidão, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar em contato com você de novo. A Kate é muito simpática, viu? Muito E, obrigada, igualmente. e é isso, né? Vamos encontrar aí semana que vem, se Deus quiser, Vamos né? sim, gratidão. Estou muito feliz com vocês estarem aqui Gratidão, comigo. Rê. Fiquei Muito muito feliz obrigada. mesmo. Beijão para vocês. Beijão. Beijo, Com Deus. meninas. Até quinta. Até Tchau, tchau. quinta. Tchau, tchau.